Sala de Visitas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você internauta da Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. Bom, as eleições municipais acabaram, mas nem só de eleições municipais vive o Alto Tietê. Agora chegou a vez das subseções da OAB em vários municípios também terem as suas eleições. Não obstante a isso, Itaquaquecetuba também tem os seus candidatos, concorrendo aí em 3 chapas a preferência dos advogados aqui da cidade. Nós vamos apresentar esse Sala de Visitas especial com esses candidatos aí à presidência da OAB, com a chapa 1, 2 e 3, OAB subseção Itaquaquecetuba, e hoje eu recebo aqui o Dr. Wagner da Costa, candidato aí à reeleição pela chapa 1. Muito boa tarde, Dr. Wagner, como vai? Boa tarde, vou bem, quero cumprimentá-los e cumprimentar os seus internautas também. E a Real TV está de parabéns, porque isso nos dá condições de levar algumas notícias e muitas notícias aos nossos internautas. Então, nós temos um veículo muito bom de comunicação. É o que a cidade precisa, e é o que a cidade precisa também ser bem informada. Tá certo. Bom, muito obrigado aí. Vamos começar pelo começo, Dr. Wagner. Bom, é seu terceiro mandato já na OAB, não é isso? Perfeito. 2006, 2007 a 2009 e 2010 a 2012. Certo. É um mandato de 2 anos sempre? 3 anos. 3 anos sempre. Então são 9 anos aí consecutivos. Bom, a gente tem que perguntar, obviamente, quais foram aí as principais mudanças, né, que aconteceram durante a sua gestão. A gente vinha de uma OAB, antes do Dr. Wagner assumir, talvez até pela situação, pela localização temporal, digamos assim, na história da cidade, que não era tão atuante, pelo menos para a população. No sentido de, nós temos a OAB e ela também atende a população. A gente sempre tinha uma OAB muito voltada para o advogado. Essas mudanças que o senhor implantou nesses 9 anos aí, o que a gente pode destacar de positivo? Bom, em primeiro lugar, eu me insurgi com a instalação da Casa do Advogado, que ela era uma instalação muito acanhada, a população precisava ficar na rua para poder ser chamada, para ser atendido, e nós atendíamos ali 200 pessoas ao dia, e era uma situação muito ruim. E realmente o primeiro passo foi uma luta incansável, mas consegui a instalação da nova Casa do Advogado, com um auditório amplo, onde a população também é bem atendida, entende? E realmente nós conseguimos. E depois nós criamos também a instalação da ESA, né? Escola Superior da Advocacia, voltada para o advogado. Voltada para o advogado. Eu acho que todo o nosso trabalho é voltado para o advogado. Mas quando a OAB cuida da população, da cidadania, eu acho que ela também está valorizando o advogado. Sim, porque o advogado não precisa de ninguém cuidar dele. Ele sabe se cuidar sozinho. Se o advogado não souber cuidar dele, ele não vai saber se defender ninguém, entendeu? Então, o que a OAB tem? A OAB tem que dar um suporte para o advogado, mas é um suporte, um tratamento bem da cidadania, por exemplo. A gente orientar a cidadania, como nós temos um projeto Denuncie. Eu acho que o povo fica bem, eleva o nome da nossa instituição e consequentemente, eleva o nome da advocacia na cidade. A profissão, né? Porque a profissão da advocacia. Porque o pessoal fala assim, bom, eu vou reclamar lá na OAB porque vocês não tomaram providência, então vai reclamar para a OAB, está reclamando para o advogado. E o advogado tem que ser esse veículo de informação também para os nossos munícipes, né? Então, eu investi muito também no programa de cidadania, né? Entende? E também lutei muito pela carga rápida, porque eu também participo e participei há muitos anos na Comissão de Direitos da Prerrogativa do Advogado. E lá eu tinha um processo que eu cuidava, que estava correndo em Brasília, inclusive fui para Brasília várias vezes, em nome da OAB de São Paulo, para cuidar desse processo da carga rápida, até que a gente conseguiu sucesso, porque hoje nós temos a carga rápida, e eu também lutei muito por isso, inclusive
eu tinha procuração da Seccional Paulista para cuidar. Eu fiz o processo judicial, fiz de tudo, e até que conseguimos também, administrativamente, também o tribunal concedeu, depois criou até uma lei da carga rápida, né? Em relação a essas prerrogativas aí, para quem é meio leigo, são os direitos aí de defesa, né, que os advogados têm. O advogado, ele tem o direito de defender o cliente. A partir do momento que esse direito seja cerceado, ele não está cerceando o direito do advogado, está cerceando o direito da parte, né, do cliente, porque, né, se o advogado não tiver condições de amplamente defender o seu cliente, se ele vê o direito dele de defesa cerceado, ele tem que reclamar. Agora, tem a questão processual, que também nós temos vários recursos para interpor quando há um cerceamento de defesa, como tudo. Mas quando o advogado é agredido, ele é de uma forma tirado da sala, alguma coisa que ofende a prerrogativa, né? Que não sei, ele tem que procurar a sua instituição, e a gente está sempre de porta aberta. E eu tenho, assim, uma luta para criar uma comissão de prerrogativa regional que atenda ao Alto Tietê. Não só eu, mas eu tenho lutado com os presidentes de Guarulhos, de Arujá, de Ferraz, de Poá, de Suzano, né, de Mogi das Cruzes. Nós temos um fórum onde a gente discute, e nesse fórum nós estamos pedindo à Seccional Paulista para instalar uma comissão de direitos e prerrogativas da região. Entende? Uma comissão. E de que forma isso facilitaria o trabalho de vocês? Porque se o advogado tiver algum problema, lá vai ter sempre um plantonista lá. Ele aciona, a comissão de prerrogativa vem até ele e vê o que está acontecendo e dá toda a assistência, o amparo, para que ele possa, junto com o advogado, postular a resgatar o direito dele e que está sendo ofendido. Tá certo. Bom, a gente falou também em relação a... Bom, a gente já falou da casa do advogado, que o senhor lutou aí, conseguiu instalar numa situação mais de bom trato, né, com as pessoas que ali frequentam. Sim. Também aí dessas outras situações. Bom, a OAB ficou muito famosa nos últimos tempos em relação à sua combatividade aí, com os problemas da cidadania que o senhor mesmo colocou. Problemas relacionados à prefeitura. Eu lembro do episódio do aterro sanitário, onde a OAB foi muito atuante. Sim. E, bom, como é que se deu esse atendimento para a demanda populacional, no sentido da OAB se tornar uma representatividade da sociedade? Né? Até não é que deixou de ser só uma coisa do advogado, mas passou a ter um papel social, aqui em Itaquá principalmente. Perfeito. O advogado defende a sociedade, ele defende, então e a sua instituição, ela tem que estar sempre alerta para as questões sociais na cidade. E nós fomos procurados pelo aquele povo sofrido do aterro sanitário. Nós ingressamos com mandato de segurança, conseguimos liminar, conseguimos suspender uma das audiências públicas, conseguimos lutar, dizendo que aquilo ia estourar, alertamos os poderes, tanto o poder administrativo, que é a CETESB, todos esses órgãos, também alertamos o Ministério Público que o aterro ia estourar, e graças a Deus, na hora que estourou o aterro, não soterrou ninguém, podia ter soterrado pessoas, e aquilo, até hoje ainda, a gente vê o cheiro, o mau odor, que aquilo faz mal, tá? As crianças ficavam com problema respiratório e muitas coisas. E eu acho que aí está se pondo um fim. Nós nunca podemos ressuscitar esse aterro. E a OAB está de olho. Para que quem quer que seja querer ressuscitar esse aterro sanitário, a gente vai denunciar, porque não tem mais condições. O aterro sanitário não pode mais prosseguir dessa forma. Eu acho que hoje tem muitas técnicas para receber o lixo, né? Nós temos técnicas modernas, copiadas até do Japão, de países do primeiro mundo. Então o que nós precisamos é progredir nessa área, né? Então eu acho muito importante esse papel da OAB, porque o nome da OAB ela eleva
o nome do advogado. Então a advocacia da nossa cidade precisa estar sempre alerta. E quem não é visto não é lembrado, né? Certo, basicamente é um trabalho que a gente não via antes e que agora se faz muito presente, né? Bom, doutor, a gente já vai quase que chegando ao fim. Eu quero aproveitar esses últimos momentos aqui para a gente conversar. São mais ou menos 500 advogados aí inscritos, né? Aqui em Itaquá, um batalhão de gente. Itaquá, com as suas demandas sociais, é um celeiro de advogados. Por quais motivos? Será que é a questão social, é a questão econômica, é a questão da injustiça que se tem no país e, consequentemente, em Itaquá? Como é que o senhor vê tantos advogados na nossa cidade hoje? Hoje eu vejo. Tem os advogados que são inscritos, são empresários, eles têm outras áreas de atuação, eles não militam exclusivamente para a advocacia, né? E outros advogados têm filial aqui no nosso município, eles têm atuação também em São Miguel, em São Paulo, Tatuapé e também aqui. Então o advogado ele pode ter escritório em vários locais. Entende? Então, o que eu vejo? Um problema que incomoda a advocacia hoje é a questão do peticionamento eletrônico. E nós já estamos alerta para isso. Eu já trouxe o palestrante, já distribuí a apostila para os advogados e estou muito preocupado com isso, que os advogados precisam se familiarizar com esse peticionamento eletrônico. Né? Se atualizar também, né? Se atualizar. É uma nova também. Tecnologia. Nós tivemos aí na Justiça do Trabalho a inauguração da 2ª Vara do Trabalho, onde a OAB compareceu e solicitou a presidente do tribunal que mandasse a equipe dela para a OAB para dar uma aula sobre o peticionamento eletrônico na Justiça do Trabalho. O pessoal foi, nos atendeu, né, muito bem, deu lá uma aula sobre o peticionamento eletrônico. Agora surgiu na Justiça Estadual o peticionamento eletrônico, que inclusive está suspenso os trabalhos no nosso fórum local aqui, e da região também, onde eles estão treinando os funcionários para, a partir do dia 28, as petições iniciais irão ser processadas via eletrônica. E os advogados, eles ainda precisam se familiarizar com esse trabalho. Essa capacitação mesmo. Nós precisamos o quê? Dar uma boa estrutura para eles. E para tanto, eu tenho alguns colegas que se dominam essa área e eles estão prontos para ajudar os advogados que tenham dificuldade para ir dando uma orientação. E também eu conversei com um especialista nessa área, um palestrante que já deu uma palestra para a gente no dia 8, e ele, para voltar uma semana no próximo ano, se for possível, para que ele dê uma palestra durante toda a semana e aí sanar todas as dificuldades que os advogados estão encontrando nessa área. Porque é o momento agora de cuidar disso. Porque os advogados precisam ficar esperto, preparadíssimo para que não encontre dificuldade no peticionamento eletrônico. E quais são as novidades aí que o senhor propõe nesse seu 4º mandato agora? Tentar, isso é uma luta que eu tenho feito, essa é uma gestão na seccional paulista também, para que a assistência judiciária passe a responsabilidade e ela saia do comando da Defensoria Pública. Então é uma luta que nós estamos fazendo junto à Assembleia Legislativa. Nós temos um deputado que, o Campos Machado, por exemplo, ele tem nos ajudado muito para ver se sai essa lei, para que a assistência judiciária passe a ser comandada pela Secretaria de Justiça do Governo do Estado. Porque os advogados hoje estão sendo muito maltratados pela Defensoria Pública. É a reclamação que eu tenho. E essa luta também eu estou tentando fazer, estou tentando lutar, porque nós temos que valorizar o advogado, principalmente aquele advogado que trabalha em prol da assistência judiciária. Ele precisa de um apoio da OAB, o que ele precisar. Tá certo. Bom, para conhecer mais aí o trabalho do Dr. Wagner, o site é Wagner com V, Wagner da Costa, OAB Itaquá 2013, tudo junto, tá passando aqui na nossa legenda, .com.br, Wagner da Costa, OAB Itaquá 2013.com.br.
Lembrando que as eleições da OAB acontecem no próximo dia 29 de novembro, das 10 da manhã às 18 horas, tá certo? Então você que é advogado, exerça aí o seu poder de decisão, exerça aí o seu direito de escolha também, tá certo? Muito obrigado, Dr. Wagner, e a gente volta logo mais com outros candidatos aqui também nas eleições da OAB 2013 em Itaquaquecetuba. Sala de visitas.